Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Terça-feira é o dia de passeio, nosso passeio pelos livros da Bíblia. E hoje vamos tomar o primeiro passo e observar, resumidamente, o que encontramos no livro de Gênesis, o livro de começos. No princípio. Estas são as primeiras palavras do primeiro livro nas nossas Bíblias. A partir desta introdução, o relato descreve, em termos muito resumidos, a criação do universo e a história dos primeiros seres humanos. O livro de Gênesis abrange um período de tempo maior do que qualquer outro livro da Bíblia. Apresenta informações fundamentais para compreender os outros livros. Então vamos conhecer um pouco deste primeiro livro da Bíblia. Gênesis é um dos livros atribuídos a Moisés, personagem super importante dos 4 livros que o seguem da Bíblia toda. Serve para explicar ao povo judeu suas raízes genealógicas e, mais importante, o propósito de Deus para este povo. Este livro responde também a questões naturais de pessoas de quaisquer nações que buscam entendimento de suas origens e da vontade do seu Criador. Agora vamos ver resumidamente o conteúdo dos capítulos de Gênesis. Capítulos 1 e 2 falam sobre a criação do universo pela palavra de Deus. O autor não apresenta argumentos filosóficos nem explicações científicas deste processo. Ele afirma que Deus falou e, pela força da sua palavra, criou todas as coisas. O primeiro capítulo descreve a criação geral. E o segundo volta a destacar mais detalhadamente o que Deus fez para criar o homem e a mulher, o casal que passa a ser conhecido como Adão e Eva. Deus criou este casal com a capacidade de compreender palavras faladas e de escolher entre o amor e o ódio. O amor seria manifestado em atos de obediência para agradar o Criador, enquanto a rebeldia seria prova de desrespeito para com ele. Descobrimos no capítulo 2 também a vontade de Deus sobre o casamento. Antes de existir qualquer tipo de igreja ou religião organizada, Deus explicou sua intenção de um homem e uma mulher se unirem no casamento. O mesmo ensinamento que Jesus reforçou em Marcos capítulo 10. Gênesis capítulos 3, 4 e 5 destacam a separação do homem de Deus em consequência do pecado. Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus e sofreram várias consequências deste erro. O mais grave dos resultados foi a separação de Deus, quando o casal foi expulso do paraíso terrestre de Éden. Depois, outros também pecaram e sofreram consequências. Caim matou Abel. Capítulo 5 destaca a segunda consequência do pecado, a morte física, com a morte de geração após geração. Gênesis capítulo 6 a 9 relata um dilúvio mundial que Deus usou para limpar o mundo do pecado e começar novamente com a família de Noé. 8 pessoas foram salvas pela água, como Pedro afirma em 1 Pedro 3, versículo 20. Capítulos 10 e 11 descrevem a dispersão dos descendentes de Noé depois do dilúvio. Foram espalhados pela confusão dos idiomas que Deus fez, quando alguns tentaram se exaltar contra o Senhor. No final do capítulo 11, a lista dos descendentes de Noé continua até chegar a Abraão, o personagem principal do resto do livro de Gênesis. E assim, capítulos de 12 a 50 contam a história de 4 gerações da família pela qual Deus prometeu cumprir seus propósitos para com os seres humanos. Deus prometeu fazer dos descendentes de Abraão uma grande nação que receberia uma terra especial. Mais importante, ele disse que um dos descendentes deste patriarca abençoaria todas as famílias da terra. Esta profecia de Gênesis 12, do versículo 1 a 3, predisse a vinda de Jesus Cristo, uns 2000 anos
antes do nascimento de Jesus. Nestes capítulos, aprendemos sobre a fé obediente de Abraão, Isaque, Jacó e José. Também descobrimos como esta família chegou ao Egito, onde passou gerações na escravidão. Desta maneira, Moisés apresentou o plano de fundo para o povo israelita de sua geração, assim compreender seu lugar no plano de Deus. Uma das principais mensagens do livro de Gênesis foi resumida em um comentário no Novo Testamento sobre os patriarcas. Hebreus capítulo 11, versículos 13 e 14 dizem: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. O primeiro livro da Bíblia é um livro cheio de esperança. Você conseguiu acertar a pergunta de ontem? Moisés conduziu o povo de Israel para um encontro com Deus em qual monte? Alternativas: A. Monte Sião, B. Monte Hermon, C. Monte Ararat ou D. Monte Sinai. A resposta certa: Monte Sinai. Alternativa D. Diz em Êxodo 19, versículos 2 e 3: tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. Êxodo 19, versículos 2 e 3. E a pergunta de hoje: em qual cidade os defensores da deusa Diana se levantaram contra Paulo? Alternativas: A. Éfeso, B. Corinto, C. Atenas ou D. Tessalônica. A resposta vem no final do episódio 468, amanhã. Os podcasts cada terça-feira agora vão ser para o passeio pelos livros da Bíblia. Hoje foi Gênesis, semana que vem Êxodo e assim em diante. Não perca, vamos conhecer bem essa história e as mensagens que Deus relatou para nós por meio de vários autores. Vamos andar pelas Escrituras, porque nós queremos andar para a eternidade, na presença do nosso Criador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.